Nos últimos 6 anos, pelo menos 87 mil brasileiros conseguiram a cidadania portuguesa. O documento garante vários direitos para quem pretende viver na Europa. Com o sonho de conseguir viver e trabalhar na Europa, a Marina não pensou duas vezes quando ficou sabendo que poderia obter uma dupla cidadania. Bisneta de portugueses, ela fez o pedido em 2006. 7 anos depois, conseguiu o documento. Você pode entrar na Europa sem precisar passar pela imigração, não fica nas filas, talvez gaste menos com isso, então eu estou bem feliz com o meu passaporte. Desde 2006, o governo português autoriza os brasileiros a obterem a cidadania. Entre 2010 e 2016, foram emitidos mais de 87 mil documentos. Para se tornar um cidadão português é necessário provar, por exemplo, o vínculo parental com algum imigrante. O processo dura em média 2 anos e dá vários direitos para quem consegue a cidadania portuguesa. Entre eles, trânsito livre em países da União Europeia, possibilidade de concorrer a cargos públicos, ocupar vagas destinadas a estudantes que não são estrangeiros em universidades e uma chance maior de conseguir emprego. Esta advogada lembra: brasileiros que se tornaram cidadãos portugueses ou de outros países ficam com dupla cidadania, a não ser que se manifestem de forma contrária. No Brasil, já houve entendimento do Supremo que ao adquirir outra nacionalidade voluntariamente, não essa originária, né, que você só perderia essa nacionalidade se você brasileira, se você se manifestar expressamente que quer perder essa nacionalidade. Bom, para falar mais sobre esse assunto, está aqui a advogada Ana Cristina Barros. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Como uma pessoa estrangeira pode conseguir uma nacionalidade brasileira? Bom, Eric, para a gente falar sobre isso, a gente tem que fazer essa diferenciação que no Brasil nós temos entre o brasileiro nato e o naturalizado. O brasileiro nato ele pode ter um vínculo de 2 tipos. O vínculo de solo, que é o ius solis, que é quando ele nasce no Brasil, e o vínculo de sangue, que é o ius sanguinis. No caso do Brasil, se uma pessoa for filho de pais estrangeiros que estiverem a serviço do Brasil e estiverem fora, eles são natos por esse vínculo. E se por um acaso eles estiverem fora, mas forem registrados em uma repartição brasileira e virem a residir no Brasil, eles também são brasileiros natos. No caso do brasileiro naturalizado, são aqueles que vão pedir a nacionalidade. Né? No Brasil, nós temos uma diferenciação. São 2 tipos, um para países de língua portuguesa, que tem uma facilidade, né? Eles só precisam de ter 1 ano de residência no Brasil para poder pedir a nacionalização, e os restantes dos estrangeiros que têm um tempo maior, que são 15 anos de residência ininterrupta, fora os bons antecedentes e tudo isso. Mas esse tempo pode ser diminuído em razão de ter residência permanente, ter domínio da língua portuguesa escrita, lida e falada, né? E entre outros casos. Esse processo vai para o Ministério da Justiça e no Ministério da Justiça é analisada a documentação, os antecedentes, situação financeira, para poder dar ou não essa nacionalidade para o estrangeiro. E um brasileiro que queira, por exemplo, uma nacionalidade, pleitear, tem muitos descendentes de italianos no Brasil, né? Ou italiano ou canadense, por exemplo. Como é que funciona? Funciona a legislação do país, de lá? Sim, funciona a legislação do país que ele estiver pedindo a nacionalidade. No caso da Itália, uma boa coisa na Itália é que eles não têm mínimo de antecedente. Pode pedir se for mãe, se for avó, se for bisavó. Só que tem uma questão de gênero na legislação italiana. Antes de 1948, foi quando foi promulgada a Constituição italiana, tinha uma regra de que as mulheres italianas não passavam a nacionalidade nem para os filhos, nem para o cônjuge. Então, se você for pedir a nacionalidade italiana e for com relação a essa mãe, se o filho se o filho for nascido antes da Constituição, você tem que entrar com um processo judicial, porque teve uma sentença a respeito disso, tirando essa dificuldade, mas isso ainda não foi normatizado, então não dá para fazer na via administrativa. Os que forem nascidos depois de 48 não tem problema nenhum, é uma documentação pedida para o consulado, aí eles vão analisar toda essa questão, né, dos antecedentes, a documentação, tudo certinho, é um processo bem burocrático e um pouco caro também. Tá ótimo, doutora. A gente poderia falar muito mais sobre esse assunto, ainda interessa muita gente, mas muito obrigada por hoje pelos esclarecimentos. Até uma próxima.